Apregou agora aparecer na indicação número 59 de 2023. Autora da indicação, a doutora Ana Ruth. Matéria, projeto de lei número 790 de 2021 do Senado Federal, concede novo prazo para adesão ao regime especial de regularização cambial e tributária e dispõe sobre a interpretação do parágrafo 12 do artigo 4º da Lei 13.254, de 13 de janeiro de 2016. Hoje são, pelo que eu entendo aqui, foi encaminhado para 2 comissões, é isso? Então, tendo como relatores pela Comissão de Direito Penal a doutora Márcia Diniz e pela Comissão de Direito Financeiro e Tributário, doutor Paulo Fernando Pinheiro Machado. Passo a palavra à relatora presente, doutora Márcia Diniz, é isso? Só tirar uma dúvida, Márcia. A Comissão de Direito Tributário não compareceu? Posso falar? Então, um minutinho só. Márcia. Vamos, então. Só para a gente poder... Doutora Adilson. Oi, eu. Posso falar? Adilson, eu não entendi. Pediu a palavra? Posso falar? Sim. Foi feita uma pergunta se a Comissão de Direito Sim, Financeiro sim. e Tributário não compareceu, né? Eu estou sem imagem, estou com um problema aqui na câmera, tentei resolver, mas não consegui, por isso estou só com som. O doutor Paulo Fernando conversou comigo hoje, com a Márcia, trocamos ideias, e ele propôs a retirada de pauta desse parecer, porque ele alegou que ele só abordou, isso realmente foi discutido na nossa comissão, só abordou a questão tributária, ou seja, a inversão do ônus da prova, atribuindo à Receita Federal o ônus de provar a origem ilícita dos recursos que deveriam retornar ao país. E agora ele pediu também a retirada de pauta porque ele leu o parecer da nossa querida Márcia e ele não concordou com alguns pontos colocados por ela. Então ele pediu mais tempo para rever o reestudar, desculpe, reestudar a questão, levar o assunto novamente à discussão pela nossa comissão e, numa próxima oportunidade, então, ou as 2 comissões, ou só a Comissão de Direito Financeiro e Tributário faria a sustentação em plenário. Essa foi a questão colocada por ele, que não pôde estar presente e me pediu que o representasse. Muito obrigado, presidente, e cumprimento a todos os demais colegas presentes ao plenário, presencialmente, ao plenário virtual também. Um grande abraço a todos. Obrigado. Bom, temos uma questão prejudicial, nós vamos submeter ao plenário a votação, mas antes de submeter, eu pergunto à Comissão de Direito Penal se concorda com o adiamento. Senhor presidente, boa noite a todos e todas. Não, a Comissão de Direito Penal, eu acho que posso falar também em nome do doutor Márcio Barandier, e eu como relatora, a gente não vê um porquê realmente do adiamento, porque os pareceres foram devidamente votados nas respectivas comissões e colocados na pauta de hoje. Eu hoje realmente falei por WhatsApp com o Paulo Fernando e com o doutor Adilson, e falei que eu não via necessidade nenhuma da retirada do parecer, até porque o parecer está tramitando já na Câmara, ele já passou pelo Senado, já foi aprovado no Senado e está tramitando agora na Câmara. Por isso, eu pedi, enfim, que foi sugerido a indicação pela doutora Ana Ruth, e fizemos com a devida urgência esse parecer, abordando todas as questões, exatamente porque entendemos que o projeto de lei merece esse estudo mais detalhado. Vou tentar resumir bastante aqui, caso seja aprovada a defesa do parecer hoje, mas eu não vejo nenhuma razão para que seja adiado. Bom, nós temos doutor Adilson, o senhor mantém o requerimento de adiamento? Sim, mantém porque, segundo o Paulo Fernando, isso foi discutido na comissão,
O único aspecto que ele estudou foi o aspecto tributário, o artigo 4º que fala sobre a questão tributária, sendo que os demais pontos ele não vê sequer como atinentes à matéria penal. Então, por isso ele propôs um tempo maior para um reestudo e uma adequação uma possível adequação entre os pareceres ou as opiniões de uma e de outra comissão. Então, foi essa a razão. Eu mantenho, a pedido dele, eu também entendo que deveríamos dar um tempo maior para tentar conciliar as duas posições no que se refere à matéria não tributária, para que o parecer pudesse ficar completo. Obrigado. Bom, então, eu vou pôr em votação, né, o requerimento formulado, a prejudicial que nós temos para encaminhamento da votação. E Márcio quer falar, Márcio? Então, Márcio Barandia. Senhor presidente, desculpe, eu não achei a mãozinha aqui para levantar. Senhor presidente, eu só não compreendi direito, o professor Adilson teve uma falha no áudio dele, para mim, pelo menos, no momento. Eu não compreendi direito o motivo do pedido de adiamento. Eu entendi que a Comissão de Direito Tributário teria analisado só a questão tributária do projeto e por isso, e não os aspectos penais, eu entendi corretamente se foi isso, e por isso queria o adiamento para poder conciliar e fazer um exame mais amplo. Se eu entendi corretamente, com todo respeito a toda a vênia, também insisto, porque no que a doutora Márcia Diniz colocou, porque, enfim, foi distribuído para duas comissões exatamente para cada uma avaliar os aspectos Acho que a técnicos finalidade da sua seria essa. especialidade. Eu tô entendendo. Doutora Adilson, qual o conflito, afinal? Assim, porque as matérias têm a sua independência. Então, a partir da indagação do Dr. Márcio Barandia, se puder trazer um esclarecimento. Na verdade, o parecer ele abordou um aspecto, mas o PL 187, se não me engano, não me lembro bem o número, mas acho que é isso, não me lembro agora. Ele aborda também outros aspectos que foram tratados no parecer da Comissão de Direito Penal, né? Mas que ele discorda e gostaria, então, de complementar o parecer dele e pediu, então, um tempo que, durante esse tempo, ele pudesse conversar com a Márcia, com a Comissão de Direito Penal, para que talvez se chegasse a um acordo e não houvesse uma divergência, o que ele não gostaria que houvesse hoje aqui. Essa foi a posição colocada. Obrigado, Márcio. Obrigado, professor. Bom, Senhor presidente, só uma ponderação. doutor Carlos Eduardo Machado. Senhor presidente, colegas, eu acho que a questão está bem colocada até a partir da indagação do Dr. Márcio Barandier, né? Foi colocado. Foram duas comissões, a de penal falou sobre os aspectos penais, a de tributário falou sobre o aspecto tributário do parecer. Pelo visto, há uma divergência do relator da comissão com relação a aspectos do parecer da comissão de penal que lidam da área penal, que seria o caso, então, do plenário, se houver essa oposição, fazer uma divergência aqui, mas não um novo parecer. A comissão de tributário fazer um parecer sobre a matéria penal que está no projeto de lei, mas o plenário aqui, todos os membros do EB que estão no plenário virtual, podem discordar dos pontos do parecer da doutora Márcia no aspecto penal e abrir divergência. É que eu acho que seria o encaminhamento correto. Temos o parecer para votar, até porque a preocupação da comissão de penal é a urgência, porque o projeto já foi aprovado. Essas matérias correm uma rapidez enorme por causa da vantagem do governo de arrecadar é a questão da regularização de ativos no exterior. Já foi aprovado no Senado, houve substitutivo, e já está na Câmara, encaminhado para exame. Então, se a gente aguardar um pronunciamento da Comissão de Tributário, que quer estudar a matéria penal para se opor ao parecer aprovado na Comissão de Penal na área penal, podemos perder o prazo.
Pradilson, enfim, eu não, Tonini. Senhor presidente, consórcios e confreiras, boa noite. Eu li os dois pareceres e os pareceres são absolutamente complementares. O de tributário trata do aspecto tributário, da inversão do ônus da prova, do entendimento do parecerista, que eu concordo, inclusive, e o de penal trata da questão penal. Então, um complementa o outro. Não há, a meu ver, não há nenhuma oposição entre uma matéria e a outra matéria. Essa é a minha consideração. Quem? Cis? Tá. Bom, boa noite, presidente. Então, embora, assim, em princípio, eu não conheço os dois não li os dois pareceres, mas eu vou, na minha manifestação, eu vou me manifestar por esperar com que a Comissão de Direito Tributário complemente, porque me parece que é isso que ele falou. Após ler o parecer do direito penal, ela resolveu complementar ou acrescentar alguma coisa ao parecer dele. Então, acho que isso é relevante, porque, em princípio, a gente pensa, pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas às vezes tem. Então, embora não tendo lido, eu me manifesto pelo adiamento. Só prestar um esclarecimento de fato, Cis. Esses pareceres, o parecer da Comissão de Direito Tributário foi entregue no dia 12 de abril. Estará depositado desde 12 de abril. A Comissão de Direito Penal estava solicitando à Secretaria para pautar diante da urgência que já foi defendida aqui. Ocorre que somente hoje, 4 horas da tarde, é que a Comissão de Direito Tributário manifestou o desejo de adiar. Então, quer dizer, sinceramente, nós temos que ter, né, consideração, né, com a Comissão de Direito Penal que trabalhou, e isso tem acontecido sistematicamente no Instituto. Por quê? Vão indicações para várias comissões, algumas comissões entregam os pareceres, as outras não entregam. Não é o caso especificamente dessa situação. Então, e tem atrasado o encaminhamento das questões e até perda de objeto de matéria. Hoje, o que está acontecendo aqui especificamente? Os pareceres foram pautados, publicados, e algumas horas antes da sessão foi com o parecer apresentado pedindo para tirar de pauta. Aí, sinceramente, com todo respeito, né, ao meu amigo Paulo Fernando, eu entendo, mas o que cabe à Comissão de Direito Tributário é analisar sobre o aspecto tributário. Então, para mim, a questão é essa que está aí, sobre a prejudicial para a votação. Bom, eu acho que está claro, as questões são independentes, enfim, não devem ser contaminadas, isso não retira a possibilidade do trabalho realizado, até pelo esclarecimento do Tonini, dizendo que os trabalhos eram complementares. Eu, então, estou dando andamento aqui à leitura do parecer pela relatora, doutora Márcia Diniz, em nome da Comissão de Direito Penal, a palavra é sua. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou tentar ser bastante breve, dado ao adiantado da hora. E cumprimento a todos e a todas, na pessoa da nossa querida, acho que ela saiu agora, Carmela Gruni, que nome... Bom, enfim, em solidariedade a todo o povo gaúcho, na pessoa da nossa Carmela Gruni, que está aqui presente hoje, e essa tragédia terrível que está acontecendo, todos nós nos mobilizando para tentarmos ajudar dentro das nossas possibilidades. Bom, com relação ao projeto de lei, o projeto de lei ele é o 798 de 2021, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, e ele visa a renovar o prazo de abertura da regularização cambial e tributária de recursos, bens e direitos de origem lícita não declarados ou declarados incorretamente, remetidos ao exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. Esse projeto de lei, ele renova o prazo da lei... Ele renova o prazo da lei 13.254, de 2016, instituindo agora um novo prazo de 3 meses para que possam os contribuintes que queiram aderir a esse programa especial
a fazê-lo nesse momento. Então, houve uma primeira lei de regularização de capital em 2016, posteriormente, uma nova lei em 2017 que renovou esse prazo, e agora, em 2021, o senador Rodrigo Pacheco propôs, e foi já aprovado pelo Senado, o novo prazo, a abertura de um novo prazo para essa regularização. Então, a gente começou a analisar o projeto originário do senador Rodrigo Pacheco e a gente viu assim, algumas previsões importantes que eu vou sintetizar aqui, dado o adiantado da hora, que é sempre com referência à lei anterior e aos deveres dos contribuintes aderentes junto aos órgãos fiscalizadores. Então, o novo projeto de lei, essencialmente, mantém quase todas as disposições da lei de 2016 e de 2017, altera a questão exatamente, uma das principais alterações é assim, sobre o ônus da prova, e vou adiantar logo que eu concordo que sim, que não pode haver a inversão do ônus da prova, isso já está tratado aqui no parecer, portanto, não há uma discordância com relação ao parecer da Comissão de Tributário, mas faço algumas também ponderações com relação a outras modificações sugeridas a partir da distribuição do projeto. Então, o projeto também ele mantém a diferença de valores que ele mantém, das alíquotas de imposto e multa sobre o capital a ser regularizado, era 2016 era de 30% sobre o capital a ser regularizado. Em 2017, se aumentou esse percentual de multa e imposto para 35% sobre o capital a ser regularizado. E agora, no projeto originário do senador Rodrigo Pacheco, ele aumentou esse valor da alíquota e multa para 40% do valor a ser repatriado. Isso explicando a sistemática da lei, né, das leis anteriores e os aumentos para que não houvesse nenhuma injustiça com relação aos contribuintes. Só que, no curso da tramitação, distribuído para a Comissão de Assuntos Econômicos, foi proposta uma emenda do senador Renan Calheiros, e que foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e, posteriormente, não houve nenhum recurso no Senado, portanto, foi aprovada com essa emenda, e essa emenda propõe outras alterações, elas estão muito bem detalhadas no parecer, o parecer tem acho que umas 30 e poucas páginas, né? Então, está tudo muito bem detalhado para quem quiser consultar o parecer. Entre essas alterações, ele propõe o seguinte: na lei de 2000, eu vou destacar só os pontos mais importantes por causa do adiantado da hora, né, dizendo, desde logo, assim, o quanto que esse parecer, o tempo todo, é absolutamente favorável à nova oportunidade do regime especial de regularização de capitais e bens no exterior não declarados. E com relação às modificações às quais foram aprovadas no projeto no Senado, com as modificações propostas na emenda da Comissão de Assuntos Econômicos, o que aconteceu foi o seguinte, deixa eu tentar resumir aqui bastante. Bom, inicialmente, a abrangência da previsão de extinção de punibilidade, eu vou chamar de RERCT, que é exatamente esse regime especial que eu estou mencionando. Então, a lei fala, o projeto de lei fala em decisão criminal, repetindo os textos das leis anteriores. Evidentemente que isso fere o princípio da presunção de inocência, porque decisão criminal há de ser uma decisão criminal transitada em julgado, e não apenas uma condenação a uma decisão de primeiro grau, por exemplo, que impediria o contribuinte de recorrer, de beneficiar-se das regras dessa possibilidade especial de adesão ao RERCT. Portanto, nós entendemos que deveria ser modificada na lei de 13.254, que foi repetida no projeto de lei, deveria ser modificada no sentido de que
quando ela dispõe que não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes listados no artigo e tal. Quer dizer, exatamente no crime em que a extinção da punibilidade, que há uma anistia com relação a esse crime, quem foi condenado em primeiro grau de jurisdição não poderia se beneficiar. Nesse ponto, nós entendemos que essa alteração não é pertinente, ele prescinde, né, da oportunidade de desvincular a adesão ao RERCT do juízo de responsabilidade criminal, ou ao menos de definir o trânsito em julgado da condenação, e não decisão criminal, como consta do texto, repetindo os textos anteriores. Sobre os crimes abarcados, nós também entendemos que pertinentes os crimes já foram abarcados, porém, esse rol taxativo manteve as vedações que foram impostas nas leis anteriores e não abarcou os crimes, por exemplo, de falsa identidade para realização de operação de câmbio, descaminho, organização criminosa e vários outros que normalmente poderiam fazer parte do crime, por exemplo, que é o principal de evasão de divisas previsto no artigo 22, e em que muitos atos preparatórios dependem de outros crimes e esses crimes não foram abarcados. Mantidas as vedações, nós entendemos que deve-se ampliar esse rol taxativo dos crimes a serem contemplados. Por fim, também o projeto de lei com a emenda apresentada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, ela modifica essencialmente todo o projeto de lei e as leis anteriores ao admitir entre os contemplados do regime os detentores de cargos, empregos e funções públicas de direção ou eletivas, o respectivo cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Entre os argumentos favoráveis à contemplação, nós entendemos que, efetivamente, essas pessoas devem ser contempladas, sim, mas entendemos que essas pessoas, essa categoria que é distinta, deve ser contemplada com algumas restrições, e não como os demais cidadãos que não têm essas características distintas que os fazem ser regulados por princípios constitucionais e princípios importantíssimos, como da transparência, da probidade e da moralidade, que regem a administração pública. Por essa razão, nós entendemos que também, quanto aos sujeitos abarcados, que devem, sim, ser abarcados, essa classe de administradores públicos, mas essa nova categoria de contribuintes não pode vir desacompanhada de mecanismos que atribuam a esse novo grupo de aderentes ao RERCT determinados encargos, com o condom de promover a transparência em relação aos bens regularizados e, consequentemente, um maior controle sobre a probidade, moralidade do comportamento desse tipo distinto de contribuinte que ocupa cargo ou função pública. Nas palavras da ministra Rosa Weber, que na época de 2016, 2017, foi proposta uma ação de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ela diz o seguinte, que o dispositivo promove tratamento distinto a contribuintes que se encontram em situações distintas. Isso, nessa ação, era questionada a vedação justamente à administração pública, à contemplação de cargos públicos ao RERCT. E ela diz basicamente o seguinte, a Constituição Federal veda tratamento desigual em situações absolutamente idênticas, mas, em absoluto, impede adoções de condutas distintas frente a situações desiguais. Há um consenso doutrinário e jurisprudencial quanto à possibilidade de desigualações, desde que haja, sublinho, fator discriminatório lícito e que o tratamento diverso encontre fundamento em outros valores constitucionais. O critério de discriminação é a ocupação de determinados cargos públicos, bem assim de seus parentes até 2º grau. O fundamento legitimador da desequiparação realizada pela lei reside na probidade, na impessoalidade e na moralidade administrativa, princípios que devem ser observados com maior rigor pelos agentes públicos. Por fim, o Supremo entendeu a vedação como constitucional. E nós entendemos que, cotejando os fundamentos do Supremo e o julgamento dessa ADIM, que essa opção legislativa ela expressa
no 798, com a emenda que foi acolhida pelo Senado, é possível a exclusão dessa vedação, mas não dessa forma como pretendida, mas sim com algumas distinções que exatamente pretendem preservar e respeitar esses princípios que regem a administração pública. Desse modo, nós entendemos que há de ser garantido aos contribuintes que compete à Receita Federal obter elementos aptos a fundamentar a instauração de procedimento. Então, vou pular um pouquinho essa parte para não detalhar demais, e eu vou falar que a aprovação dessa emenda, aprovada pelo Senado no projeto de lei que passou a abarcar esse grupo, deve exigir, sim, maior transparência, especialmente com referência a seus respectivos patrimônios. Então, o princípio da moralidade administrativa e todos os demais, eles exigem que haja alguma diferenciação entre esses contribuintes, os demais contribuintes, e no âmbito do direito criminal ainda são previstas outras restrições, como, por exemplo, aí eu estou dando exemplos de restrições que são previstas em casos de funcionários públicos. Por exemplo, no crime de difamação, admite-se a exceção da verdade quando o crime é praticado, quando a difamação, a suposta difamação, refere-se ao serviço público, efetivamente, a prática no serviço público. Quanto aos demais aderentes ao programa, o parecer é inteiramente favorável ao projeto de lei, quando ele atribui à Receita Federal o ônus da prova de eventual falsidade e na forma como proposta em seu texto original, desde que o contribuinte não pertença a essa categoria da administração pública, agora abarcada no projeto de lei. Vou pular aqui bastante, para chegarmos quase que à conclusão com relação à questão das alíquotas. As alíquotas foram mantidas com relação ao projeto, à lei de 2016 e 2017, entretanto, com a emenda proposta pelo senador Renan Calheiros, houve uma modificação, assim como houve uma modificação abarcando essa nova categoria, o que é muito importante, porque o objetivo da mens legis é exatamente aumentar a arrecadação, e essa arrecadação é voltada para questões sociais, distribuição municípios, estados, etc. Os fins são bem interessantes, portanto, trata-se de uma exceção, uma extinção da punibilidade provisória, uma anistia provisória, exatamente em função da possibilidade dessa arrecadação. Mas o que a gente nos chamou a atenção também é que, ao mesmo tempo que incluiu essa categoria, também essa emenda modificou as alíquotas, os valores das multas. E esse ponto nos causou também bastante surpresa, e por isso talvez eu tenha adentrado um pouco nas contas dos tributaristas, mas eu pedi auxílio também a um tributarista para me ajudar nisso. E quando, em 2016 e 2017, o nosso escritório trabalhou muito com repatriação, então a gente discutia muito essa questão dos valores. Então, em 2016, se foi 30% do capital, 2017, 35%, sistematicamente acertou o senador Rodrigo Pacheco ao aumentar para 40% esse valor, atendendo exatamente a evitar uma injustiça com os contribuintes que correram o risco de aderir lá atrás, e foram grandes esses riscos. Até hoje eu tenho processos criminais oriundos desse risco. Lembrando que o Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, ele assumiu o Ministério da Justiça dizendo que iria precrustar todos os casos de repatriação e processar criminalmente aqueles que não tivessem... Acontece que essa emenda da Comissão de Assuntos Econômicos, ela entendeu por bem ao argumento de que seria mais atraente o projeto, ela entendeu por bem diminuir o valor desse imposto e dessa alíquota. Portanto, ao invés dos 40% propostos inicialmente pelo senador Rodrigo Pacheco, a emenda aprovada propôs uma multa de 26% sobre o capital a ser repatriado, ou seja, diminuiu radicalmente em relação ao que era em 2016, 2017, embora o próprio parecer
É interessante isso, da Comissão de Assuntos Econômicos, ele fala que deu muito certo em 2016 e 2017, que a arrecadação foi imensa, etc., etc., e sugere, para tornar mais atraente ainda, sugere essa diminuição. Eu entendo que essa diminuição ela não é compatível, primeiro, com a sistemática das leis, e segundo, que ela produz uma grande injustiça àqueles que aderiram ao programa em 2016 e 2017 e pagaram na época. Eu não sei se estão me ouvindo, parece que congelou a imagem e o som da Márcia. Eu também não estou ouvindo nada. Contribuinte, não a receita, como uma forma distintiva. Bom, resumidamente é isso, tá? E eu estou propondo as alterações, detalhadamente, todas as alterações que foram faladas aqui, eu estou propondo que sejam incluídas no parecer, ao parecer. O parecer hoje está já na Câmara, com um parecer também favorável do deputado Paulo Guedes, embora ele tenha falado, o deputado Paulo Guedes tenha chamado a atenção dele o contraste entre as alíquotas originalmente propostas e as alíquotas atuais. É dessa forma, então, que nós nos pronunciamos em relação ao projeto de lei, tá? E, por fim, sugerimos que seja, caso aprovado, que seja mandado para os diversos órgãos competentes. Obrigado, Mar. Obrigada. Obrigado, Mar. Bom, parecer em votação. Caiu a Sim. internet? Sala Eu do também pessoal não teria, está na sala virtual, está aqui no. Votou nele também. Tá. eu também não teria que Então, aqui, falar sobre o parecer, parecer presidente. em discussão. Alguém que queira se pronunciar? No plenário virtual, alguém? Não. No plenário físico também não. Então, ponho em votação. Senhor presidente, eu acho que o professor Adilson quer falar. Adilson, Sim, eu pedi a palavra, mas, a excelência, gente não tem informação aqui, porque está no Ah. escuro. A sua tela não tem imagem, então temos que... exato, não tem imagem, mas eu falei. Obrigado, Adilson. Tá? Ok, muito obrigado. Então, Obrigado também. com a palavra, doutor Adilson. Boa noite novamente a todos, né? Queria também me solidarizar com o povo rio-grandense, né, por essa tragédia, esperando que consigam se recuperar o mais rápido possível. Realmente, ó, uma tristeza muito grande. Bem, com relação ao parecer do próprio projeto de lei, o projeto de lei simplesmente mantém o texto, basicamente, da Lei 13.254 de 2016, que permitiu o que se chamou de repatriação de capitais de brasileiros no exterior. Nessa ocasião, opinando em plenário, no plenário do IAB, presencialmente, antes da pandemia, eu me manifestei inteiramente favorável a esse processo de regularização cambial e tributária, porque eu entendia bastante justo, muito justo mesmo, que se abrisse a possibilidade de repatriação desses valores. A gente não pode presumir que todas as pessoas que tenham valores, tenham aplicações, capitais no exterior, elas tenham esse capital de maneira ilícita. Eu mesmo trabalhei na ocasião, depois da lei aprovada, com pessoas que remetiam dinheiro porque tinham origem estrangeira, alguns portugueses até que eu conheci, um suíço também, que mandava dinheiro para a família, adquiria bens lá no exterior. Ou seja, não havia nenhuma prática ilícita. Eu fui inteiramente favorável, isso foi muito discutido, houve até quem fosse contra na ocasião, mas eu, naquela ocasião e agora, eu sou inteiramente responsável, embora hoje a gente entenda que o objetivo do governo é arrecadar, e ele está precisando mesmo arrecadar para chegar ao déficit zero. Com relação ao parecer do Paulo Fernando, a primeira questão que não gera nenhuma polêmica, nenhuma discussão, está no artigo 1º, que tem 6, 7 parágrafos, se não me engano, que diz que quando esse valor retornar ao país, ele deve ser incluído na declaração de imposto de renda, está sujeito à tributação pelas alíquotas vigentes na ocasião em que o dinheiro é repatriado, sem nenhum problema. E quanto à questão
do artigo 4º, esse sim é importante. Eu acho que houve realmente uma mudança de posição, de tratamento, que até atende àquilo que eu sempre pensei. O caput do artigo 4º diz, diferentemente do que dizia o anterior, da Lei 13.254, ele diz que o contribuinte, ao aderir ao RERT, deverá identificar a origem dos bens e declarar que eles são provenientes de atividade ilícita, sem obrigatoriedade de comprovação. O parágrafo 1º diz que a Receita, a qualquer tempo, ela pode demonstrar que essa declaração é falsa. Ou seja, o ônus da prova, que antes cabia, absurdamente, a meu ver, ao cidadão que repatriava os bens, né, o capital, agora é a Receita quem, suspeitando da ilicitude, é a Receita que tem que provar. E é claro, está no parágrafo 2º, que a Receita, para comprovar a ilicitude, pode requerer documentos, pode solicitar que o contribuinte apresente documentos necessários à comprovação da ilicitude. Ou seja, me parece que agora esse tratamento foi diferenciado e parece até que foi mais correto, no nosso entender, da comissão, do Paulo, da comissão, foi mais correto. A inversão do ônus da prova, a presunção de inocência, deve sempre prevalecer e a inversão do ônus da prova não deve ser aceita nesse caso. Então, basicamente, esse foi o parecer elaborado pelo nosso colega Paulo Fernando, e eu agradeço a atenção de todos, a oportunidade de expor em lugar dele, e essa é a minha posição. Obrigado, enfim, acho que está muito claro. Na verdade, não tem divergência. Na verdade, enfim, houve uma convergência nesse sentido. Breve, muito breve. Parece uma complementação. É só Não, esclarecimento breve. como Não, disse, não há divergência com relação à questão do ônus da prova. A única proposta que está sendo feita aqui é com relação a essa nova classe abarcada, que, não, pelo que eu sei, não foi comentada. Mas não foi abordado nisso, enfim, não tem problema, enfim, uma coisa não foi colocado. Essa era a divergência do Vou Paulo. complementar, Mas essa como questão não foi colocado, abordada, então, que não parecia que exato. foi agora, né, apresentado pelo doutor Exato, Adilson. Então, enfim, certo. eu acho que não tem divergência, né? Então, eu obrigado, Adilson, e põe em votação. Obrigado a Então, vocês. aprovado os dois pareceres, obrigado, enfim, são complementares e superadas as divergências, todos convergiram, é uma coisa boa, né, gente?